É, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Gustavo, sou membro do PIPET, é um projeto de internacionalização que faz parte do PET de Engenharia Elétrica. Eu estou aqui com dois estudantes que estão atualmente na França. Essa conversa vai ser mais para tirar dúvidas e matar algumas curiosidades que estudantes que desejam um intercâmbio possam tirar essas dúvidas. Então, vou pedir para eles se apresentarem antes da gente começar com as dúvidas. Vai, Matheus. Boa tarde a todos. Eu me chamo Matheus, era estudante de Engenharia Elétrica da UFPR, eu entrei no ano de 2020/1, junto com a Ana, e agora eu estou estudando no INSA de Lyon, na França, fazendo curso de Engenharia Elétrica aqui. Tá, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou a Ana Paula, eu também sou estudante de Engenharia Elétrica da UFPR, entrei em 2020/1 com o Matheus, e atualmente eu estou em Caen, eu estudo na ENSICAN, Sistemas Embarcados, aqui na França. Beleza. Para seguir uma ordem cronológica, assim, eu quis separar por antes do processo, após a aprovação do processo e após a chegada na França, para dar um senso de cronologia para as perguntas. Então, eu separei algumas perguntas aqui. Quanto tempo antes vocês começaram a se preparar para o processo seletivo? Vou começar respondendo, depois a Ana pode falar. Então, quando eu entrei no curso de Engenharia Elétrica em 2020, geralmente tem a apresentação dos calouros e todos os projetos que tem, Ecoquitano, Iapira, PET e tudo mais. E o PET fez uma apresentação sobre o PET e sobre as oportunidades que tinha de intercâmbio. E eu achei interessante, né? Uma oportunidade de intercâmbio, fora. E desde então eu me matriculei no curso de francês já no ano 2020. Eu não tinha planejado muito o que eu ia fazer durante a graduação, mas assim já foi um primeiro passo. Desde o início já comecei a estudar francês. E depois disso que a gente foi vendo ali o que precisava fazer para conseguir mais pontos no processo no processo seletivo. Para mim também foi, porque a gente teve essa mesma palestra juntos, né? E eu comecei a me interessar pelo intercâmbio também nessa palestra, quando falaram que tinha oportunidade. E eu fiquei bem interessada, porque eu sempre quis fazer intercâmbio, sempre quis estudar fora, mas em 2020 teve a pandemia, então tudo ficou muito incerto, eu não sabia o que ia acontecer, então eu não tive muitas providências, mas no final de 2020 surgiu uma oportunidade de fazer iniciação científica, de entrar na empresa júnior, e daí eu já vi como oportunidade de ter valor no meu currículo, e como a iniciação científica me deu a oportunidade de ter bolsa, eu consegui com a bolsa pagar o meu curso de francês que eu comecei em 2021. Então foi a partir daí mais ou menos que eu comecei a já me direcionar para tentar o intercâmbio. Bacana. Eu acho que eu segui mais ou menos o caminho de vocês também. Logo quando teve aquela apresentação de calouros, já tipo abriu o olho assim, né? Já ficou bem interessado. Mas acho que eu segui o caminho mais do Matheus, assim, porque na palestra eles tinham me dado muito a dica de começar a estudar francês o quanto antes. Eles tinham dito que era uma língua muito difícil, não sei o quê. E aí também deixei para ver tudo mais depois, assim, sobre requisitos e currículo e afins. Mas beleza. Quer falar? Assim, então, porque no começo eu não estava tão, tipo, com a palestra do PET, eles meio foram bem tendenciosos a eu entrar no PET logo em seguida, sabe? Então, foi basicamente o que aconteceu. Comecei a fazer francês e logo depois, enquanto a Ana entrou na iniciação científica, eu entrei no PET. Então, tipo, a gente meio que seguiu caminhos distintos e só depois que eu percebi que a iniciação científica é tão importante quanto o PET e se eu pudesse ter feito a iniciação científica desde do que a Ana fez, eu teria feito. Mas, enfim, uma dica aí. Faço iniciação científica e francês o quanto antes. Exato, os dois, exato. Os dois. Bom, falando sobre o francês, qual que foi a maior dificuldade que vocês acham que tiveram
E quais dicas vocês dariam para suprir essas dificuldades? Cara, o francês primeiro que é uma língua que tem uma gramática um pouco complicada, né? Então, a minha dica é você, pelo menos no começo, você pegue um curso para fazer. Tem como estudar sozinho? Tem, mas é bom que você tenha algo que te obrigue a você estudar aquilo meio que semanalmente, sabe? Porque se você fica nessa de, eu vou estudar sozinho, você não consegue manter a mesma constância do que se você quando você está fazendo um curso. Então, cara, ou você paga um curso para fazer, ou você acha alguém compromissado que te obriga a estudar toda semana, porque pelo menos eu sou bem disciplinado, assim, quando é algo que só eu tenho, só tem eu para me cobrar, eu falho. Então, uma dica é, primeiro, comece antes, comece bem cedo. Segundo, tenha uma constância, senão não vai dar certo. Eu diria que sim, o francês é difícil, né? Ele é na minha opinião, ele é mais difícil que inglês, porque eu acho que no inglês, se você fala com sotaque, as pessoas ainda te entendem. E depois que eu cheguei aqui na França, se você fala uma palavra minimamente errada, eles não entendem, ou tipo, eles não se esforçam muito para te entender. Então, se você fala com o sotaque errado, com o jeito de falar errado, você não é compreendido. Então, além de estudar, também, se puder, tentar ver assim como que realmente as pessoas falam na França. Porque existem muitas gírias, muitas abreviações que eles usam assim nas falas, que no começo, quando você chega aqui, você fica tipo, nunca ouvi isso na minha aula de francês, sabe? Nunca vi isso no meu curso de francês. E então, se, não sei, eu não sou, eu mesma não fiz isso, tipo, de ver filmes franceses, de ver séries francesas, mas talvez ajude um pouco mais a pegar esse dia a dia da fala que realmente eles usam, sabe? Então, Exatamente, é que tem várias coisas, né? Porque pelo menos quando estava me preparando para o intercâmbio, eu não estava tão preocupado assim com compreender tudo que as pessoas falavam, eu estava mais preocupado em validar o teste que eu Uhum. precisava para ter requisito. Então, tipo, na verdade, o foco é um pouco outro no começo, sabe? Você quer primeiro o foco no teste, daí depois que você passou no teste, você foca em ir um pouco além. Mas o que a Ana falou é bem verdade, assim, quando você chega aqui, você tem esse choque de eles usam gírias que você não conhece, daí você tem que se virar do jeito que dá. Aprender. Então, depende da sua prioridade, mas eu acho que a prioridade primeiro é conseguir a certificação, né, estudar a gramática ali, interpretação de texto, depois que você vê essa questão de escutar o francês mais cotidiano, assim. Uhum. infelizmente, tipo, para você passar no teste, você tem que estudar o teste, né? Como o teste, Basicamente isso, exato. Especificamente, né? Uhum. infelizmente. E é um pouco diferente da vida cotidiana aqui. Pelo menos eu, por exemplo, quando eu estudava francês, o curso que eu fazia sempre tinha muita lição de inverter muito as frases, tipo assim. Porque tem aquele lance do vous pouvez, pouvez-vous, enfim, e a gente ficava estudando isso horas e horas, e aqui, assim, eu quase não uso isso, entende? Então, mas é necessário É, saber. Sim, uhum, tem uma desconexão com a realidade, mas tem sentido também pra gente, né? Eu Sim, sim. sim. estava conversando com um dos estudantes franceses que estão ali agora no nosso departamento aqui em Curitiba, e aí ele começou a fazer português no Selim. Daí eu até brinquei com ele, ó, o português que você vai aprender lá na sala de aula não é, com certeza não é o português que a gente fala aqui. Você vai Sim. encontrar bastante dificuldade. É bem engraçado isso mesmo. Beleza, próxima pergunta. Bom, pensando nessa parte de preparação para o processo seletivo, como que vocês se organizaram para manter um bom rendimento acadêmico, um IRA, e ao mesmo tempo agregar valor ao currículo? Tenho amigos como o Matheus. Não, bom, não sei, cara, não sei responder essa pergunta direito. Bom, tem que dedicar seu tempo para isso, basicamente, né? Quando você tem o objetivo de passar um intercâmbio e você sabe que você tem que tirar notas boas, fazer um IC, fazer PET, dar monitoria, você divide o seu tempo ali e tenta gerir da melhor maneira possível. Então, obviamente que você não consegue ir bem em tudo, né? Você não faz tudo com excelência, mas
tenta distribuir ali os seus esforços, né, para tentar ficar mediano em cada coisa, senão... Porque se você focar em uma coisa só, não adianta nada. Por exemplo, um erro que eu cometi foi não ter entrado Esse é numa um bom iniciação ponto. científica antes. Esse é um ótimo ponto, porque, veja, 40% da nota do intercâmbio é o IRA, e 30% é publicação de artigo. Então, na verdade, não compensa muito você ter um IRA, você pode ter um IRA 10. E se você não tiver uma publicação de artigo, isso não adianta de nada. É melhor você ter um IRA 8 e você ter 2, 3, 4 publicações de artigo do que você não ter um IRA alto, enfim. É saber equilibrar bem as coisas. Essa é a minha Exato. dica para essa pergunta. Acho que esse é o ponto principal mesmo. E eu diria também assim, teve uma época que eu também fiquei meio desesperada, achando que não ia dar, tudo que eu estava fazendo não ia ser suficiente para passar. Mas a minha dica que eu poderia dar seria não pegue mais coisa do que você consegue fazer. Tipo, prioriza. É o IRA e um projeto que vai te agregar pontos, tipo a iniciação científica vai te proporcionar artigos, o PET também. Então, um projeto de extensão forte e o seu IRA, prioriza isso. E o francês também. E é assim, conforme for indo, dá para indo dar uma monitoria que não é muito estressante, mas não adianta pegar muita coisa que você não consegue fazer, não vai fazer nada bem, sabe? Então, prioriza, vai no seu tempo, não surte, É Isso importante. aí, saber equilibrar as coisas. né? E pensando mais no processo seletivo em si, quais foram os fatores decisivos para que vocês escolhessem as universidades que vocês queriam? O fator local, ênfase de estudos? Pode responder primeiro. Então, é porque assim, eu já tinha tentado a Bolsa Eiffel, né? Um ano anterior, com o professor Mariano me ajudou e me colocou em contato direto com a ENSICAM, que é a faculdade que eu tô hoje, né? A escola que eu tô hoje. Então, eu acabei não conseguindo a Bolsa Eiffel, mas assim, quando chegou na hora do Braftec, não fazia sentido para mim escolher uma outra faculdade que não a que eu tinha aplicado antes, sabe? Não, para mim não fazia sentido, porque eu tinha estudado sobre a faculdade, eu tinha visto as matérias que ia ter e tudo mais. Eu escolhi o curso mais parecido com engenharia elétrica. Tipo, sistemas embarcados é uma área da engenharia elétrica, mas mesmo assim aqui a gente vê muito mais aprofundado assim essa parte de computação do que a gente vê na federal. Então, é o mais próximo que tem da engenharia elétrica, mas ainda assim é um pouco distante. E também Cannes é uma cidade que eu gosto bastante. Ela não é muito grande, ela fica na Normandia, mas ela é uma cidade muito barata. Então, com a bolsa do Braftec, para mim, é super tranquilo viver aqui, assim. Então, eu não passo nenhuma necessidade, graças a Deus. Então, eu acho que são esses fatores que você tem que colocar também. Infelizmente, custo de vida, mobilidade, o que tem perto são fatores que você tem que considerar. Também Uhum. o preço, o custo dos alojamentos varia bastante de cidade para cidade. Então, eu diria isso, além da grade curricular em si, também foi a localidade, né? A cidade em si. Bacana. No meu caso, foi um caso um pouco mais particular, né, porque eu participei do processo seletivo do Braftec, mas como ano passado surgiu foi a primeira vez que a UFPR abriu, aliás, a UFPR ela tem um acordo de dupla diplomação com o INSA, que é o Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, que tem várias sedes em Lyon, em Toulouse, são sete, se eu não me engano. E daí foi a primeira vez que a engenharia elétrica entrou nesse acordo duplo diploma. E, a princípio, esse acordo ele é sem bolsa nenhuma, então, tipo, qualquer aluno que queira pode vir com recursos próprios. E, então, em paralelo com o processo do Braftec, eu participei do processo do INSA e com eles me candidataram para a Bolsa Eiffel. Então, eu tinha que escolher
quais as instituições que eu queria. Eu fui pelas cidades ali que eu achava mais interessante. Então, Lyon é uma cidade, acho que era a maior cidade. Na verdade, o INSA mais antigo é o INSA de Lyon, então foi esse o motivo que eu coloquei esse como primeira opção. Então, basicamente, dos INSAs, a minha escolha foi essa. Mas, então, da parte das escolas do Braftec, eu não tive nem a oportunidade de escolher, porque eu não fui selecionado para essas bolsas. Mas beleza. Bom, e aí pensando só na preparação, quais conselhos que vocês dariam para os estudantes? Bom, acho que a gente até já falou alguns vários aqui, né? Mas algum extra, assim, que vocês consigam pensar. Priorize o IRA, publique artigos e não desista. Porque no começo, no primeiro dia da palestra do PET, todas as 50 pessoas da sua sala vão começar a estudar francês e vão querer passar no intercâmbio também. E você vai falar, são 5 vagas e 50 pessoas, mas depois de 3 anos, muitas pessoas vão tomando outros caminhos. Então, não desista, tipo, porque no final dá certo. Sim, na verdade, é bom você não pensar isso como uma competição contra os seus colegas da engenharia, mas é bom você pensar isso como uma competição contra você mesmo. Assim, é só você fingir que é você e você que vai dar certo. Uma hora vai dar certo. Se você não conseguir de primeira, você pode ter mais uma oportunidade depois. Isso com certeza vai dar certo. Então, se você quiser, você vai. Só não desistir. Melhor dica, não desista. Perfeito. Beleza, então a pessoa foi lá, se esforçou, fez tudo que a gente comentou aqui agora e foi aprovada no processo seletivo do Braftec. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual foi a maior dificuldade encontrada após a aprovação? Alguma burocracia ou sei lá, qualquer outra coisa? Todas. Oh, Deus, burocracia. Todas possíveis. A França é um país muito burocrático, muito mesmo. Então, eu falando como bolsista Braftec, tem toda a burocracia da parte da CAPES, que é a nossa agência de fomento, né? Então é a CAPES que paga todo mês. Tem uma série de documentos que você precisa mandar para a CAPES, precisam estar certos. E só então a CAPES te manda os documentos necessários para você ir fazer o visto. E daí só então com algumas coisas do visto você consegue arrumar coisas na França. Então é uma coisa que depende da outra e você começa, tipo assim, ficar meio desesperado porque parece que um documento não vai sair a tempo do outro e é sempre assim, é uma coisa dependendo da outra e depois que você chega aqui só piora, porque porque a França é muito burocrática, eles são muito lentos para fazer as coisas, eles mandam carta, então é lento, as coisas são lentas, então tem que ter paciência e saber lidar, mas acho que essa foi a parte mais difícil, assim, a gente se organizar para fazer dar certo, né? No caso, como a Ana já falou, o Braftec ele é um pouco mais complicado mesmo, por conta da documentação, que tem que esperar sair a comprovação da bolsa para o visto e tal. No meu caso, com a Bolsa Eiffel, ele é um pouco mais facilitado, porque é o Campus France mesmo que gera toda a questão da bolsa, então, tipo, a gente foi com ansiedade porque eles mesmos deixam um pouco tudo para a última hora, sabe? Mas no fim tudo dá certo, sabe? No tempo deles vai dar certo. É só você ter paciência e fazer o que te é demandado no seu tempo. Tem muitas complicações. Também a gente tem o manual que a gente fez, né? Então serve de ajuda para o pessoal que conseguiu o Braftec. Isso que eu ia comentar. A gente vai deixar um link para esse manual aqui na descrição. Beleza. A próxima pergunta mais pensando na viagem já. Como que vocês compraram suas passagens aéreas e foi com muita antecedência? Acho é que daí depende da Eiffel ou do Braftec, né? Uhum. Fala aí, Matheus. No meu caso,
eles compraram a passagem com 2 semanas de antecedência, porque eles queriam que eu tinha que enviar o visto para eles comprarem minha passagem. Então, tipo, esse foi o mais desesperador possível. Com certeza. Eu 2 semanas antes de estar aqui, sem a passagem ainda. Mas eu falei, eles gerem muito bem isso, eles só precisavam de uma comprovação que eu tinha o visto em mãos para mandar para eles e deu tudo certo. Mas no caso da Braftec, tem que comprar com antecedência, e a Ana vai falar. Então, é que assim, no Braftec, é a CAPES que fornece o dinheiro, né? Então, é que assim, cada ano a CAPES, ela libera o manual do bolsista e ela explica se é a CAPES que vai comprar as passagens ou se a CAPES vai fornecer o dinheiro. Mas nos últimos anos, sempre ela forneceu o dinheiro. Então, no meu ano, no caso, ano passado, quando eu vim, a gente pediu para o professor Mariano perguntar para a CAPES se a gente poderia comprar as passagens com certa antecedência. Porque, assim, a CAPES, ela só começa a pagar a gente ali no final de julho, começo de agosto. E a gente tem que viajar em agosto. E a CAPES, ela dá um valor fixo de 665 euros para comprar a passagem. E se você converter, isso dá 3 mil reais e pouco. E se você compra muito em cima da hora, o valor da passagem já está talvez bem mais alto do que isso. Então, a nossa preocupação era se a gente poderia ter o aval da CAPES, se eles confirmariam que seria eles que dariam dinheiro para a gente comprar com antecedência para não pagar tão absurdo assim. Então, eu acabei comprando 2, 3 meses antes, porque o coordenador questionou a CAPES, eles falaram que tudo bem comprar antes, eles não recomendam, mas tudo bem, tipo, porque e também é responsabilidade nossa comprar a passagem. Então, a CAPES dá 3 mil reais, por exemplo. Se a gente pagar uma passagem de 5 mil, eles não vão te dar mais por isso. E também, se você pagar uma de 2 mil, eles não vão pedir de volta. Eles só pedem que tudo seja comprovado. Então, o seu bilhete eletrônico, o comprovante de compra, tudo você vai ter que mandar para a CAPES. E a gente também eu comprei com antecedência, porque a Ensicam, porque não é assim, porque a Ensicam se disponibilizou a buscar a gente no aeroporto, em Paris. E tinha uma data e um horário exato para eu chegar lá para pegar a van. Então, eu precisava de um voo bem específico que chegasse naquele horário. Então, por isso que eu fiquei bem mais estressada em comprar minha passagem. Perfeito. E como que vocês encontraram um lugar para morar aí? Foi com muita antecedência também? Eu acho que também tem uma diferença entre Braftec e Eiffel. Sim, no caso do Instituto Nacional de Ciências Aplicadas, todos eles têm residências da própria universidade. Então, no caso dos INSAs, isso não é um problema, é só você mandar um e-mail lá que eles te alocam uma residência. É muito simples, muito simples. E também tem a escola de verão. Nos INSAs tem a escola de verão, então se você vem aqui para estudar francês um pouco antes de começar as aulas, você já fica nessa mesma residência que você fica na escola de verão, você já fica depois, então é bem simples, na verdade. No caso do Braftec, é que assim, todas as cidades da França, as cidades universitárias, elas têm o CRUS, que é o tipo uma casa de estudantes, assim, é o CRUS que é o órgão responsável tanto pela residência quanto pelos restaurantes universitários. Então, provavelmente, se você passou no Braftec, você vai ficar em um CRUS, que é uma residência universitária. Aí depende de faculdade para faculdade como que eles fazem isso. Às vezes eles deixam, por exemplo, não tenho certeza, mas talvez em Bordeaux eu acho que você tenha que aplicar para o CRUS, não tenho certeza, Flash, não tenho certeza. Mas no caso da Ensicam, eles mesmos já colocaram o nosso nome, tipo, na lista de prioridade do CRUS. Então, a partir do momento que a gente confirmou que a gente vinha para Ensicam, eles já mandaram o nosso nome para o CRUS, e aí ficou, tipo, o nosso quarto ficou assegurado. Só que, bom, depois disso tem toda uma burocracia envolvendo o CRUS, porque você tem que pagar um calção, pagar um fiador, dar o sinal, tem que mandar o visto, enfim, outras burocracias. Mas nessa questão
é assim que funciona. Geralmente você vai ficar num cruz indicado pela sua universidade. Eu acho que para Bordeaux é bem parecido esse processo, porque quando preenche o formulário lá, você tem que indicar se você vai querer uma moradia cruz ou não. Então acho que eles ficam responsáveis. Beleza. E o que vocês levaram com vocês na mala? Vocês têm alguma Roupa. dica? Não sei. Só roupa. Roupa, notebook. Não, eu acho assim, é que eu não acho que vale a pena trazer muita coisa. Eu trouxe só uma mala de 23 quilos, lotada, mas não precisa. Eu acho que não vale a pena trazer muita roupa de frio, porque é muito pesado, vai ocupar muito espaço na sua mala. E aqui você tem Shine, então você compra pela internet. E é relativamente barato. Então, se não acho que não vale a pena trazer muita coisa. Não traga coberta. Você compra aqui. Em agosto, quando você chega, é muito quente, então não vai passar frio. E tem tempo até você descobrir onde tem uma loja, alguma coisa assim, para comprar suas coisas. Então eu acho que não precisa trazer mais do que necessário. Traga só o essencial. Ah, é chinelo. Chinelo, traga chinelo. Aqui é difícil de achar chinelo. E é caro. E é caro. Chinelo é Importante. E caro. é caro. Engraçado, muito engraçado isso. Uhum. Tem Havaianas aí? Eu acho que tem, mas é caro. Não tenho É. certeza. Não sei se Porque é daí precisa. importado, né? A marca Com realmente. certeza. Não sei se tem outra coisa que é bem essencial trazer. Travesseiro também você compra aqui, enfim. Como o Matheus disse, é roupa, né? Roupa. Roupa. O que eu trouxe no máximo foi um lençol, mas E adaptador de tomada? Precisa muito? Ou o nosso padrão funciona aí? o de aqui as tomadas elas são de 2 pinos, então todas as tomadas os plugs que você tem de 2 pinos funcionam. É bom você ter um adaptador de 3 para 2, igual esse aqui, que Uhum. é a minha tomada do meu notebook. Então, é bom, mas tem gente que até tira, porque a gente tem 3 pinos, né? Tem gente que tira o terceiro pino, eu não fiz isso. Mas 3 para 2 é suficiente, se você tiver de 3 pinos. Falar que eu nunca usei o T que a gente comprou, porque o meu carregador é de 2 pinos, então eu acabei nunca usando. Mas é bom trazer. Seu notebook é de 3 pinos. Beleza. E como que vocês fizeram para ter mais informações sobre a cidade e universidade? Vocês procuraram, sei lá, no Google, site oficial tanto da cidade quanto da universidade, no YouTube, rede social? O que vocês recomendam para os estudantes? Eu recomendo falar com os veteranos, porque, por exemplo, aqui no INSA tem vários veteranos, apesar de não ser do mesmo curso, né? Porque eu fui o primeiro da elétrica que vim para cá, tem veteranos. De outros cursos, da civil tinha, da mecânica. Então é bom falar com os veteranos também para ver como funciona a universidade, qual o ritmo da universidade e falar com veteranos. Minha dica. Eu acho que essa é a principal, porque veteranos, porque eles sabem como funciona, e de preferência veteranos que realmente vivam na cidade que você vai, ou já tenham vivido, né? Porque eu já perguntei, tipo, para uma outra pessoa que estava na França, mas não estava em Cannes e falou muito mal de Cannes. E não tem nada a ver, assim, sabe? Então, não adianta você me perguntar de Lyon, porque eu não moro em Lyon. Então, uma pessoa que realmente tenha vivido aquilo, sabe? Vivido a realidade. E também é isso, falar com veteranos e geralmente, se você tem certeza que você vai para essa cidade, já começa a. É fácil achar brasileiros que moram, então já ir conversando, vendo como é que funciona. Que aí você já chega um pouco sabendo para onde que você vai. Para encontrar veteranos, acho que ali do nosso departamento, seria entrar em contato com o coordenador de internacionalização ali do DELT, que atualmente é o Mariano. É, Beleza. e principalmente assim, se você
conhece alguém que está na França, provavelmente essa pessoa conhece alguém que está numa outra cidade, que conhece alguém que está numa outra cidade, então de alguma forma vai ter uma ligação ali e você vai conseguir um contato. Uhum. Sim. Quem veio conhece todos o seu... Quem veio junto com você e conhece os seus veteranos também, então, tipo, quase todo mundo. Apesar de não se falar muito, mas a gente conhece a pessoa. A gente tem um número, pelo menos. Sim. Importante. Bom, e após a chegada na França, quais que foram as primeiras impressões e se condizia com o que vocês esperavam e tinham expectativas? Vai, Matheus. Cara, a minha primeira impressão aqui é uma coisa muito, muito inusitada. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei sem a minha mala. Ela foi perdida durante o voo e eu cheguei aqui, Aconteceu o que o Evaldo falou. Tava um calor de 45 graus nessa cidade aqui. Eu cheguei na maior temperatura possível e sem mala, nossa, foi terrível. Mas assim, tipo, primeira experiência ruim, mas tipo, o resto tudo bom, porque se você vem para o INSA, tem a escola de verão, como eu falei, então tem um pessoal que ele fica responsável por te cuidar aqui, basicamente. Eles te buscam no aeroporto, eles te trazem, te mostram onde é a sua residência, te mostram o campus, te mostram onde é tudo. Então, do lado do Coteinsa, a gente muito bem recebido, sabe? E também a gente participa da escola de verão e você acaba tendo contato com bastante pessoas de diferentes partes do mundo, assim, porque eu sinto que o INSA, ele é uma instituição que é muito, muito internacionalizada, assim, sério, eu diria que a metade da minha turma, por exemplo, é só de estrangeiro. Então você acaba conhecendo gente de tudo quanto é Isso lugar. é muito bacana, né? Colômbia, da Espanha, Índia. Meu colega de quarto era indiano, por exemplo, ou do primeiro semestre. Então você acaba conhecendo muita gente. Então minha experiência, minha primeira vista da cidade, de experiência, foi boa. Em geral, tirando a perda da mala, mas fui bem recebido. Se você vier para Lyon, vai ser bem recebido. Mas no fim você achou a tua mala, então. Sim, não, sim. Porque na verdade, uma coisa bem importante, na verdade, quando vocês forem ver as suas conexões, veja se as suas conexões elas não são muito curtas, sabe? Porque não fui eu que comprei minhas passagens. Eu só olhei lá e eu como nunca tinha viajado assim, eu nunca parei para pensar que a conexão é muito importante, você ter um grande tempo de conexão. Porque o que aconteceu? Eu tinha 1h30 para fazer a conexão em São Paulo. Então, eu fiz Curitiba, São Paulo, Amsterdã, Amsterdã, Lyon. E em São Paulo, tinha 1h30 para fazer a imigração, passar pela imigração lá, pelo negócio. E o meu voo, ele atrasou, tipo, quase meia hora, o de Curitiba para São Paulo. Então, eu cheguei meia hora depois. Cheguei meia hora depois para atravessar o aeroporto inteiro, tirar as coisas da mala. Misericórdia. Eu juro para você, eu fui a penúltima pessoa a entrar no avião. Eu quase que eu perdi o voo. Então, uma dica muito importante: veja se você tem tempo de conexão, senão você pode se dar mal. É importante, nem que você espere, nem que você fique 3 horas esperando no aeroporto. É melhor você esperar 3 horas do que você sair correndo. Fazer com calma, porque, né? cara, eu corri muito naquele aeroporto. De verdade. Eu cheguei suando, assim, no avião. É uma dica boa essa daí. Vejam o tempo de conexão. Eu acho que para mim também foi. Já tinha aqui em Cannes tem uma comunidade grande de brasileiros. Não, é porque já tinha um grupo de mais de 5 brasileiros que já estavam aqui. Então, desde o momento que eu sabia que eu ia vir para cá, a gente já tinha um grupo no WhatsApp. Então, a gente já estava conversando, já sabia como funcionavam as coisas. E, assim, a Insicam buscou a gente no aeroporto. Então, foi ótimo, porque assim, não é difícil ir de Paris para Cannes, mas assim, chegando em Paris você tem que ir para a estação, daí tu tem que pegar o trem, e você, quando você chega na França, você tá, tipo, você não sabe nem seu nome mais, então é difícil, né? É difícil. Então eu achei bem legal da parte deles, eles mandaram uma van buscar a gente no aeroporto, e quando a gente chegou aqui, assim, esses amigos que já estavam aqui fizeram todo tipo assim, por gentileza deles, eles mostraram tudo pra gente como funcionava. Assim, ajudaram a gente a abrir contas no banco, mostraram como funcionava o sistema, enfim, tudo. Então
eu sou muito grata por ter tido, assim, essas pessoas antes de mim para me ajudarem quando eu cheguei, assim, fez total diferença. E condizia sim com o que eu esperava, porque eu conversei bastante com pessoas que tinham vindo para a França antes, então eu sabia dos pontos positivos e também dos negativos. E, e sim, de fato, os franceses, não sei se eu diria se eles são mais frios ou se os brasileiros são muito calorosos, mas eles são diferentes da gente, então, assim, essa é a parte mais, assim, culturalmente diferente, porque realmente é um pouco mais difícil você criar uma amizade, assim, com o francês, porque, né, pela cultura deles, então, eu acho que foi... Mas, assim, condiz com o que a gente sabe que, como que é, né, Uhum, então sim, perfeito. foi isso. Maravilha. É, e quais oportunidades que vocês tiveram que só teriam porque estão na França, vocês diriam? Cara, eu diria o contato com pessoas de diferentes partes do mundo. Eu acho que isso, eu nunca iria ter essa experiência de você ter colegas, poder conversar com pessoas de nacionalidades muito diferentes, conhecer culturas muito diferentes da sua, porque eu particularmente, eu não sabia que eu ia conhecer tanta gente de tantos países. Para mim, eu ia conhecer mais franceses, mas no fim, meu melhor amigo é colombiano, por exemplo, nem francês ele é, então... Eu vou vir para a França, em vez de melhorar o francês, eu vou melhorar meu espanhol. Melhorar, Vou melhorar meu espanhol. a melhorar, mas Acho É, que essa interconexão assim entre diversas culturas e nacionalidades é muito bacana. sim, Muita é muito troca de bacana. experiência, né? Sim, Bacana. bem interessante. eu acho que também é isso, eu também conheço. Eu acho que que Cannes não é assim, igual o Matheus falou do INSA, mas tem bastante estrangeiros, mas assim, não é metade da minha turma. Tem assim, oportunidade de você conhecer novas pessoas, novas culturas, assim, abrir a sua visão de mundo, né? Porque a gente, querendo ou não, é para isso que serve o intercâmbio, né? Para você abrir a sua mente, você se tornar uma pessoa Exato. mais madura, mais conhecedora do mundo. E para mim, eu gosto muito de conhecer novos lugares, gosto muito de viajar, então se não fosse o intercâmbio, eu não teria oportunidade tão cedo de conhecer tantos lugares que eu estou conhecendo. A própria Insica levou a gente para a Alemanha, para uma feira de sistemas embarcados, então eu nunca iria na minha vida numa feira na Alemanha, se não tivesse aqui na Insica, de graça, no caso, né? Eles pagaram tudo pra gente. E também o domínio, né? Assim, tipo, porque a parte da engenharia elétrica aqui na França é diferente do Brasil, né? E aqui eles têm, por exemplo, eu estou fazendo estágio num laboratório nuclear. Eu nunca teria a oportunidade de, tipo, não sei se nunca, mas é muito mais difícil eu trabalhar com algo nuclear em Curitiba do que, tipo, é uma oportunidade muito rara, sabe? Então, são essas particularidades, assim. Tem um outro nível, né? Perfeito. Bom, já que você comentou sobre laboratórios, vocês têm laboratórios no campus? Fica dentro da universidade? Ou é um pouco longe? E como que eles são esses laboratórios? Bom, assim, aqui na Ensicam a gente tem as salas de eletrônica, no caso, né? Que, que a gente faz as coisas e tal. Mas não são abertos o tempo todo, você geralmente só pode entrar com supervisão, aqui pelo menos, porque é super bem equipado e a gente não precisa comprar nada. Eles fornecem todos os materiais, as placas, os componentes que a gente vai usar. Mas não pode entrar sem supervisão fora do horário. Só se Uhum. você falar com o professor, mas assim, não é o tempo todo aberto, igual tipo a PK10, que a gente fazia fora do horário de aula, né? O que é aberto geralmente tem um prédio aqui E sim, é dentro da Ensicam, e a Ensicam fica tipo a 2 minutos do meu quarto. E tem um outro prédio do lado também que tem várias salas com computadores, então se você precisa
terminar alguma tarefa, algum programa assim, fica mais aberto, né? A parte dos computadores. Então é assim que funciona. Bacana. E para você, Matheus? Acho que aqui é a mesma coisa, na verdade. Tem todos os laboratórios que a gente faz os TPs, né? E você só tem acesso a ele no horário do seu TP, nunca depois, nunca antes. E também tem sempre uma sala de informática lá que, se ela não estiver ocupada, você pode ficar lá. Mas nas salas que tem acesso a todos os equipamentos, você não tem um acesso tão livre assim. A não ser que tenha algum professor lá e você fale com ele, mas sim, não é tão livre. Mas falando um pouco mais sobre os laboratórios, sinto que eles são muito, muito mais bem equipados do que os laboratórios do Brasil. Mas, assim, eu sinto que você tem que ser muito mais autônomo, assim, sabe, para fazer as coisas no laboratório, sabe? O professor, ele fica lá mais para tentar, ele não te ajuda muito, na verdade, mas ele fica lá. Aqui, uma coisa que é interessante é que você tem que ser bem autônomo. Na UFPR você tem que ser bem autônomo já, mas aqui eu acho que você tem que se esforçar um pouco mais ainda para tentar fazer as coisas darem certo. Explica para o pessoal o que é o TP. Acho que a maioria não deve saber. Tá. É porque as aulas aqui na França, elas são divididas em CM, TPs e TDs. Então, CM são as aulas que você tem no anfiteatro, então são as aulas que o professor mais expositivas. E daí os TDs são em turmas um pouco menores, então são as aulas de exercícios que são travaux de dirigir, na verdade. Às vezes tem um doutorando que realmente faz os exercícios com você, ou um professor mesmo, ou na verdade é só um tempo para você fazer o que eles se propõem, né? Eles não ajudam, é só para você fazer mesmo. E daí tem os TPs, que são os travaux pratiques. Então você vai lá, mexe no motor. É que no meu caso, a Ana, eu tenho especialização em sistema embarqué, né? Então, tipo, ela não vai trabalhar com motor lá, por exemplo. O INSA, ele é génie électrique, então, tipo, ele é bem amplo. Então, eu não sei se, dependendo da formação que vocês quiserem, o INSA, e se você quiser fazer eletrotécnica aqui no INSA, você consegue. Então, eu acho que é a única opção que tem se você quiser fazer eletrotécnica, por exemplo. Porque tem todas as áreas. E daí você faz uma especialização só no 5º ano, no último ano. Então, eu, por exemplo, ainda não escolhi a minha especialização. Eu estou na grade geral ainda. Então, isso é uma coisa importante, né? Se você quiser fazer o Braftec, você vai ter que ir para a eletrônica necessariamente. Exato. Né? E outra coisa que eu ia falar também é que quando eu comecei a fazer a parte de laboratório aqui, eu fiquei meio surpresa, assim, porque na federal, quando a gente tem laboratório de eletrônica, tipo de controle, a gente gasta grande parte do tempo da aula montando na protoboard os LEDs, os resistores, vendo se não tem curto, se não tem mau contato. Aqui na INSICAM, ele já tem a placa pronta, tipo, tudo soldado. E a nossa missão como aluno é geralmente fazer as medições. Então, eu tenho. Aqui na França também, assim, geralmente você faz eu não sei no INSA, mas a gente faz as coisas em binômio, que é uma dupla, geralmente fixa durante todo o ano letivo. A minha binômio, ela é francesa, então me ajudou muito, tanto na compreensão do francês, quanto para me integrar ali. E, tipo assim, a velocidade com que ela mexe, que ela mexe no osciloscópio, para mim, tipo assim, eu cheguei e falei, parece que eu nunca vi aquilo na minha vida, sabe? Ela mexe, assim, eles mexem no osciloscópio mais rápido que os nossos professores da federal, sabe, assim. Eles têm uma desenvoltura muito, muito maior, assim, porque eles já fizeram isso, sabe? Eles já vêm. Não é culpa nossa que a gente não sabe, mas é porque eles já tiveram. O ano passado eles estavam aqui e eles aprenderam a fazer isso. Então, tipo, isso é um pouco diferente, assim, que eu fiquei meio, nossa. Sabe, e nos primeiras vezes, assim, eu só ficava, tipo, sei lá, dando cabos pra ela, sabe, tipo, eu ficava, Tipo uma desculpa, instrumentadora da tipo, cirurgia. o que eu posso te ajudar? Eu ficava lá apertando um botãozinho, sabe, e ela ficava, bem diferente, assim, mas depois você vai se adaptando, e também foi numa aula dessa, assim, que o multímetro é totalmente diferente, tipo, ele parece uma fonte de bancada, ele não é o multímetro que a gente conhece, o porta, o porta, Portátil?
É o portátil, ele não é o portátil, ele parece uma fonte, então eu nunca tinha mexido naquilo, eu não sabia mexer, e no primeiro dia a professora já falou, vocês vão ter uma prova prática. E, tipo, eu já comecei a me desesperar e foi numa dessas que eu mandei e-mail para a professora, você pode disponibilizar o laboratório, e ela disponibilizou, tipo, só para mim e para o Felipe, que é o menino que tá, brasileiro também, que veio para cá, pra gente ir lá ver, tipo, pra gente tentar de novo, sabe, antes de fazer a prova prática, mas foi a exceção da exceção e a gente era estrangeiro e, enfim, né? Uhum. Após muito pedir. Que bom que deu certo. Bom, e como que foi a adaptação para esse ritmo diferente, digamos assim, e uma metodologia também diferente de estudos na França? Bom, primeiro comentando um pouco sobre o ritmo, para mim foi extremamente chocante. Chocante o fato deles não... Por exemplo, eu tive aula, tem aula todos os dias, das 8 até as 6, e uma coisa que, cara, para mim, eu não sei como que eles conseguem, eles não dão intervalo, para mim, aqui no INSS, eles não dão intervalo entre as aulas. Tipo, você tem aula das 8 até as 10, não tem um minuto de intervalo, já chega o outro e já continua das 8 ao meio-dia, e você sai, almoça, chega às 2 e fica das 2 até as 6, Você não pode comer na sala. não, não, Não? pode, mas acho que não. Mas mesmo Mas assim, enfim, né, um cara, tempo de descanso. não, eu acho ruim não ter intervalo, tipo, você fica 4 horas ali sendo Uhum. muita informação, o CM geralmente é só informação jogada, eles passando slide, assim, muito, muito rápido, e tipo, você tem que estudar depois, isso não tem como, você tem que estudar depois. E, cara, você basicamente tem que saber, tipo, você tem que entender que você não... Às vezes você não vai conseguir entender tudo aquilo, porque é muita informação, eles passam muita informação, e porque a gente está acostumado no FPR, tipo, é diferente o estilo de prova, né? Tipo, a gente está acostumado a ter 3 provas ali, e aqui eles deixam tudo pro final, sabe? Então você não pode deixar acumular de jeito nenhum, e você começa a se desesperar porque é muita coisa ao mesmo tempo, então você tem que saber gerir que você não precisa entender tudo, absolutamente tudo. Você tem que entender o essencial o essencial e não deixar acumular as coisas, porque senão você não consegue dar conta no final, porque no final você tem que saber tudo lá nas últimas semanas, então isso é muito, muito complicado. Então, estudar, minha dica, estude sempre o que você viu no dia, um pouco depois da aula, nem que seja 1 hora só, mas estude, senão não deixe acumular para o próximo dia, ou para o fim de semana, se bem que a gente acaba fazendo isso, né, deixando no fim de semana. Mas é bem complicado, é bem diferente o ritmo, muito diferente. Eu lembro, quando eu cheguei aqui, a minha primeira aula que eu tive foi de técnicas de otimização. Era tipo essas coisas de gradiente, lagrangiano, enfim, em francês, um professor super grosso. Ele chegou na sala, tipo, ele deu uma apostila desse tamanho para todo mundo. E assim, e ele começou, e ele nem perguntou nada, ele só foi assim no quadro e página seguinte, tipo, e eu não conseguia nem achar nas minhas páginas. Tipo, era a primeira vez que eu tava vendo aquilo. Eu perguntei pro menino do meu lado, falei, eu posso escrever nesse negócio? Aí ele falou, sim, é seu, mas tipo, eu não entendi o francês, eu não entendi o professor. E aí, assim, aí no outro. Foi uma aula super extensa, e daí no outro dia, aula de novo com esse cara, e daí ele falou assim. Isso foi numa segunda. Aí na terça ele chegou e falou: sexta vamos terminar o conteúdo. Eu falei, mas como assim? Tipo, que sistema é esse? Só depois eu fui entender, tipo assim, porque essa era uma matéria, por exemplo, de 15 horas. E eles não distribuem a matéria ao longo do semestre. Eles meteram a matéria numa semana. E, tipo, e o professor deu ela em uma semana, aquela apostila inteira, tipo. E daí na outra, a gente fez lá os TDs, que são os trabalhos dirigidos, e daí, tipo assim, dali 2 meses foi a prova. Tipo, e foi uma ocasião, assim, porque a gente tem as datas de exame, que geralmente são no final do semestre, e muito raramente um professor fala, olha, vamos adiantar a prova, mas é todo um rolê, assim, não é o professor, ele não tem muita autonomia, ele tem que falar para a secretaria manda um comunicado oficial para os estudantes, olha, estamos adiantando a prova da tal matéria para esse dia, e tipo, é super com antecedência que eles avisam, porque é tipo é um protocolo, sabe? E então, tipo assim, eu acho que
E eu fiquei muito chocada, porque foi essa matéria, e tipo, e não foi só essa matéria, né, que eles colocaram num bloco, assim, de pouco tempo e muito conteúdo, e daí já troca a matéria, já troca o professor, e você, assim, nem deu tempo de entender aquela outra, e já chegou outra, e daí, meu Deus, vai chegar a prova, eu não sei o que que faz, e, e tipo assim, os professores, pelo menos aqui, assim, eles não são... é, Você não acha, assim, muito facilmente eles pelos corredores, sabe? Então, se você quiser tirar uma dúvida, alguma coisa assim, tem que mandar um e-mail, tem que marcar um. E assim, como diz o Matheus, com as suas aulas das 8 às 6, tipo, é difícil você achar um tempo para falar com o professor, então isso assim vai te deixando muito estressado no começo, sabe? Mas, mas é isso que é muito diferente, sabe? Acho que é bem diferente. E também não tem, a gente não tem horário fixo, né? Como as matérias não são fixas, a gente não tem horário fixo. Então, pelo menos para mim, tipo, não é assim, toda segunda eu tinha técnica de otimização, toda terça eu tinha pré-amplificação. É tipo assim, você tem um calendário no seu no Outlook e você vê todo dia é uma nova grade, sabe? Surpresa, assim. Você só tem que ver com antecedência para ver, tipo assim, se não tem um exame marcado do nada, porque senão você se surpreende. Mas eles não te fornecem um calendário do semestre todo antes? Ou eles vão por semana? Nossa, que Não, estranho. Nossa, ruim assim. Aqui pelo Pois menos é. eles fornecem um calendário tipo já do semestre todo. Você sabe que você vai ter até o final. Tipo, todas as não. disciplinas, todos os professores, tipo, é pré-definido isso. Pelo menos não tem essa preocupação de ter uma prova surpresa no meio do caminho. Não, então, tipo, se você ficar passando lá as semanas, você até consegue ver, assim, mas às vezes eles fazem, tipo assim, de mudar, mas, tipo assim, é porque, por exemplo, hoje é dia 2 de maio, não adianta eu ir lá ver na semana, daqui 4 semanas, eu já vou esquecer, entendeu? Tipo, eu só vejo se não tem nada importante, não tem, enfim. E volta e meia eles mudam, de semana para semana, às vezes eles mudam, tipo, realocam uma aula ali, uma aula lá, e você tem que ficar constantemente vendo, sabe? Porque pode acontecer uma mudança de última hora. Acho que essa é uma das principais diferenças que tem para o UFR do que É, vocês já Sim. comentaram. sim, porque não tem Bem horário diferente. fixo. É. E houveram dificuldades ou choques assim culturais até agora para vocês? Vocês até comentaram um pouco, mas Choques culturais? ou alguma diferença cultural que você ficou assim, caramba, mas a galera desse país faz tal coisa, ou os franceses fazem tal coisa, ou pensam de tal maneira, não sei. Alguma Eu lei, alguma acho, regra também, sei lá. eu acho. Assim, falando da faculdade, eu acho assim que quando eu cheguei, eu tinha a impressão assim, que os franceses eles eram muito mais inteligentes do que a gente, no caso. Porque, de fato, eles já estão acostumados ao ritmo, já estão acostumados com a matéria e tal. Assim, mas você percebe que tem uma diferença, assim, um pouco, assim, de maturidade, eu diria, porque eles acabaram, assim, pelo menos aqui na Encicam, eles fazem 2 anos do prepá, que é tipo um preparatório para entrar na escola de engenharia, e daí eles entram na escola de engenharia. E a Encicam é uma escola de engenharia, são 3 anos. Então, eles saem, tipo, de um sistema super rígido para a escola de engenharia. Então, assim, eles às vezes têm uma mentalidade um pouco mais daquela pessoa assim que acabou de entrar na faculdade, sabe? Tem uma mentalidade um pouco assim de calouro, tipo de aproveitar, de umas coisas assim mais que já passou da nossa época, sabe? Uhum. Eles não têm as mesmas preocupações que a gente, tipo, eles estão no país deles e tudo mais. Eu acho que para mim isso foi um pouco diferente, tipo, e assim, culturalmente eu acho que a gente já tem uma certa ideia, né? Assim, mas não sei se eu tive algum choque, assim, não. Não É, difere eu, muito da eu, nossa, né? eu também diria que não foi um choque, porque eu já sabia que os franceses eram um pouco mais para dentro, assim, porque, na verdade, depende também. Tem alguns franceses que são muito, muito legais, assim, mas tem outros que são muito fechados, que, tipo, às vezes
por exemplo, tem alguns que, sabe, que você se conhece, você fala, mas, por exemplo, se ele passa por você no corredor, ele não te cumprimenta. Tem alguns que são assim, tem alguns que cumprimentam, tipo, você fica nessa, não sei. Bom, muito, muito diferente. Eu acho que o jeito que eu pensei, eu já tinha pensado assim comigo mesma, é que não que eles sejam grossos, todos sejam grossos, mas a frequência de você encontrar uma pessoa grossa na França é muito maior do que você encontrar no Brasil, sabe? Sim. Tipo, porque no Brasil você jamais passaria por uma pessoa que você conhece sem dizer, tipo, um oizinho, sabe? Ou dar um sorriso, uma coisa assim. É E uma aqui é regra, comum, né? tipo, sabe? Sim. Não tem, assim, uma regra muito... Uma regra social, assim, muito clara. Tipo, cada um na sua e... E é o jeito deles, assim, você se acostuma. É interessante isso. Pra Ah, e gente outra é coisa... como se fosse falta de educação, né? Sim. E outra coisa, assim, que eu, pelo menos, eu sinto, assim, eles não vão... Aqui, que tem bastante francês, né, mais franceses do que estrangeiros, eles não vão se interessar muito por você ser um estrangeiro, tipo, eles não vão chegar assim para você, nossa, como é no Brasil, nossa, você é brasileira, nossa, você tá se adaptando bem, tipo, para eles tanto faz como tanto fez, entendeu? Existem outros estrangeiros aqui, você não é o único no caso, mas eles assim, não, faz parte do dia a dia deles, sabe? Não é como os franceses quando chegam na federal, que a gente, tipo, tenta puxar um papo, Uhum. tenta integrar eles. Aqui eles não ligam para isso, sabe? Claro que se você pedir uma ajuda, explicar que você está com dificuldade, eles vão te ajudar. Mas eles não vão te tratar diferente por você ser estrangeiro. Acho que é algo que acontece totalmente diferente no nosso departamento, né? Quando tem algum Sim, estudante sim. estrangeiro, a gente já quer conversar e saber tudo, né? Saber tudo sobre. A gente pergunta É, tudo, como que você come, é. o que que você faz. Aqui não, eles não querem saber. Não querem, eles, por exemplo, no meu estágio, tem o pessoal do meu departamento lá. Tipo, eles nunca me perguntaram nada sobre o Brasil, assim, tipo, de que parte do Brasil Pois que eu é, sou. Teve um cara que perguntou pra mim, só que ele perguntou pra mim porque ele vai viajar pro Brasil durante um ano agora. tem um Daí ele veio interesse por perguntar trás. por interesse, mas, tipo, por querer saber mais, assim, tipo, eu querer puxar uma conversa, assim, só pra descontrair, eles não fazem isso, não. Tipo, quero saber, vamos Interessante. conversar um pouco. Não querem muito saber da sua vida, não. E não Esquisito. se decepcione. Não se decepcione por isso. Tipo, é o Sim, jeito deles, entendeu? Não sim. é você o problema. Não é você o problema. É só o jeito deles. Exato. Cada um tem sua cultura. É. E como que vocês fazem para manter uma boa alimentação, um bem-estar e se é tranquilo para fazer isso? Ou se vocês tentam, não sei. Eu falho miseravelmente. E quais são as diferenças também de alimentação entre o Brasil e a França? Que vocês percebem assim? Muitas. Eu acho que aqui o RU, tipo assim, o meu RU, pelo menos, eu não sei se o do Matheus, mas, tipo, na federal, a gente tem toda uma alimentação balanceada, nutricionista, não pode ter muito óleo, não pode ter muito sal. E aqui, tipo assim, estão nem aí. Aqui, assim, o prato que tem todo dia no Rio é batata frita, a parte das Uhum. frituras, é batata frita, linguiça, nuggets, enfim. No RU sempre tem, tipo, uma entrada, que é a salada, e uma sobremesa, que é sempre doce, tem muito doce. É, é difícil, pra mim ainda é difícil a parte da comida, tipo, eu como, mas eu sinto muito falta do arroz e feijão, porque, tipo, é a nossa comida básica, que dá Uhum. todas as nossas forças, e aqui, assim, é muito difícil. Geralmente tem uns pratos que você não gosta, às vezes, tipo, sei lá, um molho de peru. É totalmente diferente, não é muito agradável, sabe? É o que geralmente tem. Assim, é peru, é uns peixes, pelo menos aqui em Can, que tá perto do mar, é uns Uhum. peixes bem fortes. Então, e a fila no Rio na hora do almoço é enorme. E assim, a gente às vezes acaba a aula meio-dia e meio e tem uma aula 1h30 da tarde, você não tem tempo para ficar na fila. E a fila menor, que sempre é a da batata frita.
Então, tipo, é inevitável você comer batata frita durante toda a sua semana. E é ruim, sabe? Mas que opção você vai ter? Tipo, eu pago 1 euro na Rio. Como é que. Tipo assim, não tem outra opção. Pra onde é que eu Uhum. vou comer na hora do almoço, sabe? Então, isso pra mim é bem difícil. No meu caso também, durante o semestre passado, eu tenho um restaurante do INSA aqui, que ele serve almoço e janta, e tem um restaurante do Cruz também, que daí no caso eu também pago 1 euro. Então, só que o restaurante do Cruz ele só serve almoço, então no caso eu jantava no INSA daí, mas é a mesma Uhum. coisa, as comidas são iguais nos dois restaurantes. Tipo, batata frita sempre. Então, tipo, às vezes tinha três. No Cruz sempre tem 3 opções de prato, mas às vezes as opções são tão estranhas assim que você fica, cara, prefiro comer a batata mesmo. Então, tipo, eu percebi que eu comi muita batata durante o primeiro semestre. Tipo, cara, faz falta. Faz falta a comida brasileira, faz falta. Mas você acostuma comer comidas Sim, sim. diferentes. Tá pagando 1 euro também? Mas Acaba você se como. sente culpado, né? Puta, comi Sim. batata frita de novo. Sim, 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 exato, cara, porque eles não têm, tipo, se tivesse uma coisa igual o RU, assim, tipo, com comida balanceada, assim, porque você vê que você tá comendo porcaria, cara, eles servem uma salsicha ali pra você, umas batata frita, tipo, coisas, nada balanceado, assim, fritura, enfim. E vocês fazem café da manhã e janta também nesses restaurantes? Aqui no restaurante do INSA tem café da manhã, só que não compensa muito porque sai meio caro pro que eles oferecem, então, no caso, eu acabo tomando café em casa mesmo. E daí no Aqui mercado. tem. Pode falar. Perdão, falei. Não, eu ia perguntar se no mercado vocês encontram mais ou menos as mesmas coisas que vocês encontrariam aqui no Brasil, Eu acho que sim, tem né? quase tudo, na verdade. Tem alguma coisa que você sente falta? Deixa eu ver. Feijão, não Tapioca. tem assim feijão muito fácil. Exato, feijão, mas tipo, feijão. Mas de resto, não sei se tem. É que assim, Tapioca. Sim, pode é, tapioca. Bom ponto. é que aqui no Cruz de Campo, por exemplo, a gente não tem cozinha dentro do quarto, sabe? E o quarto é bem pequeno, ele é 9 metros quadrados. Então, eu não vejo muita vantagem em eu comprar comida para deixar no meu quarto, porque ou eu guardo minhas coisas ou eu guardo a comida, entendeu? É, e eu tenho tanto almoço quanto janto no RU. Então, para mim, compensa muito mais comer no RU do que ficar fazendo comida, Uhum. sabe? E, e também eu tomo café em casa, mas tem a cafeteria aqui. É, a gente paga 1 euro no. Você tem direito a fazer 3 refeições, tipo, na cafeteria, no almoço e na janta. Só que só 2 delas você paga 1 euro. Que a gente, Ah, a tá, gente quer entendi. bolsista. Então, eu nunca comi assim, na cafeteria, o café da manhã, mas tem opção também de comer a famosa baguete. Tem a baguete do Cruz. Sempre tem na geladeira, é 1 euro lá. Aí, tipo, às vezes quando não dá tempo, você compra uma baguete. Às vezes acaba sendo até mais saudável que a da batata frita. Mas eu vou ressaltar um fato assim, é que geralmente o RU ele é 3,30. E é uma. Por sorte, aqui em Can, a gente conseguiu falar com o sistema do que cuida, que gere o pagamento, que a gente justificou que é bolsista e coisa e tal. E eles reduziram a nossa tarifa para 1 euro. Mas o Zé, por exemplo, que faz em CPL1, ele não conseguiu. Então ele paga 3,30. Então depende da sua cidade também. Mesmo ele fazendo o pedido. Mesmo ele fazendo pedido, ele foi recusado. Hum. Nossa, mas na mesa do Zé eu fico indignado até agora, porque, cara, o tanto de gente que eu conheço que não precisava desse auxílio de 1 euro aí conseguiu. Veio tanta gente esse tipo, com recursos próprios e conseguiu. Inclusive, sei lá, eu não sei como o José não conseguiu. Mas, bem, depende, não tem como garantir, na verdade. Uhum. Mas dá pra Tipo, tentar. não dá pra vir contando com isso, tem que esperar, tem que Uhum. ver. E quais são os aspectos mais positivos e dificuldades em morar na França? Fala, Matheus. Aspectos positivos? Cara, aspecto positivo é você conhecer pessoas, você treinar o francês, você treinar talvez outra língua de um outro amigo estrangeiro, você
aprender de uma maneira diferente, na verdade, porque eles abordam as coisas de uma maneira diferente, você tem contato com coisas que você provavelmente não teria no Brasil. Tipo, os TPs aqui são coisas, às vezes, bem específicas, assim, que você fica, cara, nossa, eu acho que eu nunca ia ver isso no Brasil. Então, tipo, você viajar também, você consegue viajar muito facilmente, não facilmente, mas você consegue visitar lugares. Então, é isso. Bacana. Eu acho que os positivos são os mesmos, mas assim, negativos é tipo, com certeza a falta de casa, né? Falta da família, mas e às vezes assim, você tem que se cuidar para não se perder um pouco no seu psicológico, sabe? Porque você chega aqui, é tudo diferente, as pessoas são diferentes, tipo, como a gente disse, eles não ligam se você é estrangeiro ou não, então às vezes você se sente até meio para baixo, sabe? Então, eu acho que o aspecto mais desafiador é você se manter mentalmente estável. Uhum. Acho que esse é um dos desafios, né? Até porque é como se você chega aí e começa a viver outra vida, né? Totalmente diferente, tudo diferente. Tem que ser Sim. forte. É importante você achar pessoas para fazer coisas diferentes, assim, no fim de semana, ir no parque. É difícil você achar um francês para fazer isso, mas achar outras nacionalidades, outros brasileiros para você viver a rotina um pouco mais tranquilo é importante. E vocês sempre têm falta de algo em comparação à vida no Brasil? Alguma atividade? Não sei. Bom, aqui comida a gente já falou, né? Mas algo nesse sentido? Eu poderia dizer assim, é que, não sei, se sentir falta de falar português, eu acho que isso não é um problema aqui, porque aqui tem bastante brasileiro. Então, na verdade, você acaba falando bastante português. Mas seria se não tivesse Uhum. brasileiros aqui, por exemplo. Provavelmente seria uma, uma coisa que eu iria sentir falta. Eu acho que, às vezes, para mim, bate um pouco assim essa coisa da organização, tipo, do hemisfério norte, sabe? Porque a gente sempre tá na estação contrária, né? Então, esse lance, assim, de a gente chegar no Natal, tá escurecendo 5 horas da tarde, tá frio pra caraca. E, tipo assim, você tem 2 semanas de férias pro Natal e você tem que estudar porque você tem prova, tipo, isso é uma Duro maior assim. dificuldade, sabe? É porque, Dois assim, no rolês. Brasil, o que eu mais sinto falta, assim, é chegar no, sei lá, dia 15 de dezembro e você ter aquela sensação, tipo, nossa, acabou, sabe? Uhum. Vamos curtir Natal, vamos curtir Ano Novo, o clima maravilhoso, é aquele, tipo, cheiro de chuva no ar, sabe? E aqui, tipo assim, é escuridão, é vento, é chuva, é neve e prova. E Sim, é prova. basicamente, desde que começa o semestre, você não para. Tipo, essas 2 semanas de férias não são férias, porque você fica preocupado com as provas que vai ter depois, então você não aproveita nada. Tipo, Natal e Ano Novo não é férias, porque você só estuda e viaja um pouco, mas estuda, tem que ficar preocupado depois. É diferente de você ter a sensação de acabou, né? Tipo, acabou. Sim. Vamos esperar Uhum. começar o próximo. Não, você tá preocupado E com fica o com que vai aquilo na acontecer. cabeça. Fica Uhum. com aquilo na cabeça, não consegue aproveitar direito as viagens que você faz, porque Sim. você fica pensando, ai, caramba, tem que ter uma prova depois. Até, E nunca viaja o feriado inteiro. Sempre volte antes para estudar. Sim, exato. e por que isso? Porque se você não estudar, daí você Ah, não, tá. Eu não achei vai que bem era mesmo. alguma coisa de, tipo, trânsito, sei lá. Não, mas tudo bem, então. É só pra É, porque estudar. precisa. É, porque precisa mesmo. Eles já fazem o Beleza. calendário pensando nisso, na verdade. Pensando que você vai ter os feriados para você estudar, Pra estudar, não pra descansar. não para descansar. Bom, e para finalizar o nosso papo, que mensagem que você deixaria para os futuros participantes ou do Braftec ou da Bolsa IFEL? Vai. Não desista do processo seletivo, que uma hora você vai passar, e depois que você passar também não desista,
do seu intercâmbio, porque no começo é difícil, às vezes é muito desafiador, mas não desista, nunca desista. Esse é o meu recado. É difícil, mas a gente aprende a lidar com os problemas. Cada vez a gente se torna muito adulto, assim, para lidar com os problemas, então não desista. Sim, Perfeito. na verdade, os problemas, eles nunca vão acabar, na verdade, você sempre vai ter um Exato. problema. Depois que antes do intercâmbio, o problema é passar no intercâmbio, depois do intercâmbio, o problema é fazer o intercâmbio, depois que se você se forma, o problema é achar um emprego, você vai sempre ter problema, então se você acostuma com os problemas. A minha dica é confie em você mesmo, seja tranquilo, não se desespere. Eu sei que é muito difícil, eu mesmo sou uma pessoa completamente desesperada, mas tenta ficar calmo que vai dar certo. Vai dar certo. Confie em você mesmo e não desista. Se possível, faça terapia. Ajuda. Se possível. Ajuda. Importante. Beleza. É isso aí, então, pessoal. Bom, eu queria agradecer o Matheus e a Ana por disponibilizarem esse tempo aí para conversar com a gente e deixar uma mensagem para os futuros aspirantes a intercâmbio. Bom, e é isso. Bom, obrigada. Obrigado. Até Eu mais, adorei. pessoal. Tchau. Tchau, até. Até.